Olá, pessoal. A gente vai começar a nossa aula sobre a Constituição Federal, o artigo 5º, tá? Mas antes de começar diretamente no artigo 5º, eu quero falar com vocês um pouco sobre a estrutura da Constituição Federal, tá? Para a gente poder entender de onde parte todos os artigos e os incisos, né? Ela é a 7ª Constituição do Brasil, foi promulgada em 1988, logo após o país passou por aquele período de regime autoritário, né? Logo após o término desse, né? 2 anos depois, foi promulgada a Constituição Federal de 1998, né? Ela tem por objetivo instaurar um Estado democrático de direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Valores como supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, né? A intenção da Constituição Federal, né, os objetivos principais são esses, tá? Durante a aula, talvez a gente tenha que fazer uma abordagem também em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei das Diretrizes e Bases Nacionais e outras legislações que vão aparecendo, que de repente, se eles corroboram com algum item da Constituição, algum inciso ou algum artigo, eu posso também fazer já esse link para ficar mais fácil. Afinal de contas, estamos estudando para um concurso, não é? E tudo que é informação, conhecimento é muito importante. Conhecimento é poder, né? E a gente está bem informada para saber responder, porque embora a Prefeitura Municipal de São Paulo seja aquela que mais chama servidores concursados, não é? A concorrência também é grande. Eu sei que vem professores de outros estados concorrer em São Paulo, né? Então, a gente tem que estar bem preparado e a gente vai estar bem preparado. Isso aqui é o nosso objetivo, é o nosso foco, tá bom? O artigo 5º da Constituição eu vou apresentar em várias outras aulas, porque desse artigo 5º ele tem aí 78 incisos. Então, para uma aula só é bem complicado, porque além de ficar cansativo, né, é um tema denso, legislação é uma coisa que muita gente não gosta de estudar, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? E é fácil entender. Se a gente tem em mente a concepção da Constituição, fica mais fácil de responder as questões, tá bom? E muitas vezes, numa questão dissertativa, talvez venha, né, um estudo de caso, uma situação da unidade escolar, alguma coisa no âmbito da educação. E se a gente tem um embasamento na legislação, fica fácil de resolver aquele estudo de caso, aquela situação proposta, né? Por prática, as dissertativas têm vindo aí um estudo de caso. Quem sabe para essa prova também, né? Mas a gente vai estudando aos poucos e a gente vai entender, sim, tudo que a gente precisar entender e conhecer também. E a gente também vai preparar alguns simulados, algumas atividades nesse sentido para a gente testando nossos conhecimentos, né? Vamos focar no estudo, tá bom? Cada um precisa tirar suas horas para estudar, esquecer as situações do dia a dia, tirar aquele momento só seu para estudar de fato, tá bom? É muito importante. Então, vamos lá. Então, a Constituição Federal atual é a 7ª da história do Brasil e foi promulgada em 5 de outubro de 1988, tá?
o que é a Constituição? É um conjunto de regras de governo que rege o ordenamento jurídico do país. O artigo 5º são apresentados direitos civis, direitos humanos constitucionalizados. Quais são esses direitos civis? Direito à vida, à liberdade, à propriedade, igualdade perante a lei, segurança e propriedade. Dele derivam 78 incisos, tá? E a estrutura da Constituição, aqui é interessante a gente lembrar que não existe um direito fundamental que seja absoluto, tá? Todos os direitos previstos na Constituição, na Carta Magna, né, possuem algum tipo de limitação ou restrição. À medida que a gente vai estudando os incisos, os artigos e incisos, a gente vai percebendo o limite de cada momento, de cada artigo e de cada inciso, tá? Essa limitação é traçada na própria lei, por meio de cláusulas, né, de reserva legal, uma lei formal de regulamentação, uma ordem judicial, uma súmula do STF, tá? Ou outros, tá bom? Ou o princípio da legalidade, tá bom? Dependendo da situação. Então, a Constituição Federal de 88, ela tem por estrutura, como que ela foi estruturada. No título 1, vai tratar dos princípios fundamentais. No título 2, direitos e garantias fundamentais, que aqui vai encontrar o artigo 5º, nesse título 2, tá? O 3 vai tratar da organização do Estado. O 4, a organização dos poderes. No 5, a defesa do Estado e das instituições. No 7, tributação e orçamento. No 8, ordem econômica e financeira. No 7, ordem econômica e financeira. No 8, a ordem social. E no 9, vem aqui as disposições gerais, tá? Então, no título 2, ele vai dizer assim, que é o título 2, que eu falei, ele vai estar aqui os direitos e direitos fundamentais, que é o artigo 5º. Ele está no título 2 da Constituição, tá? Então, quais são esses direitos fundamentais? Esses direitos, eles são direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Individuais do indivíduo e coletivos também do indivíduo, mas também como sociedade. Então, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, ele diz assim na redação: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos da Constituição. Depois ele vem aqui, do inciso 1 ao 4, eu vou apresentar a princípio nessa aula, do 1 ao 15 dos incisos, tá bom? Então, no inciso 1, ele diz: homens e mulheres são iguais em obrigações nos termos desta Constituição. Interpretação material: os desiguais são tratados de forma desigual na medida da sua desigualdade. O que é isso? Né? Se está dizendo que são todos iguais, por que agora são desiguais? Né? Então, como que é essa interpretação? Por exemplo, a licença gestante, a mulher em licença gestante, ela vai ser tratada de forma desigual àquela mulher que não está em licença gestante. Não significa dizer aqui que é uma questão de injustiça ou de preconceito, não. É uma situação que permite essa mulher gestante ter mais privilégio que a outra não. No caso da lei de aposentadoria de homens e mulheres, homens se aposentam com uma idade, mulher com outra. Do idoso, ele também vai ser tratado de forma desigual ao homem adulto jovem,
né? Não que vai ter preconceito agora com idoso. Não, não é isso. Não é uma questão de injustiça. É uma questão de proteção até, tá? A pessoa com deficiência. E aqui chega a questão, a questão da concepção de equidade, tá bom? Não é uma desigualdade para cometer uma injustiça, não. É uma desigualdade no sentido de privilegiar uma situação temporária ou de favorecer aquela pessoa, né? Proteger a pessoa, né? Nos seus direitos individuais, tá bom? No inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, princípio da legalidade. 3, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, né? Agora, do 4 ao 9, ele vai tratar das questões de livre expressão, tá? Do inciso 4 ao inciso 9, tá bom? No 4 ele diz, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, tá? O meu pensamento é livre, eu posso me expressar, porém eu tenho que me identificar, né? No 5, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material ou à imagem. No 6, é inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. No 8, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se da obrigação legal a todos impostas e a recusar-se a cumprir. Nessa questão aqui, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela foi alterada no artigo 7º pela Lei 13.796 de 2019. É uma lei bem recente. Essa lei incluiu nesse artigo, esse artigo 7º, ele diz que aquele estudante, aquele aluno que, por exemplo, no dia de uma prova, de uma atividade onde todos participariam, esse jovem, essa criança, aquele adolescente, aquele aluno não pôde participar por questões religiosas, de convicção filosófica ou mesmo política, que está dizendo. Porém, ele terá a oportunidade de fazer essa atividade, essa ação em um outro momento. Ele não pode deixar de fazer. Ele terá uma oportunidade sim de fazer, de repor, porém ele não pode deixar de descumprir, não pode se furtar a isso, tá? Ele terá essa oportunidade sim. Aí aqui o 9 diz, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Agora aqui no 10 vem dizer, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Aqui o 11, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial, tá? Agora, aqui a gente tem o 12, é inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados, das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. De vez em quando a gente escuta falar na televisão que foi
quebrado o sigilo telefônico de alguma pessoa importante aí para questões de investigação. A gente já escutou, a gente vez em quando escuta falar isso nos noticiários, né? Então, nesses casos, né, para estabelecer uma investigação, um processo, uma coisa, então pode ser violado esse sigilo das correspondências, né? Das ligações, dos dados de comunicações telefônicas e tudo mais. Agora, 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, qualquer um pode lá, né, montar o seu trabalho, montar o seu comércio, ter a sua profissão, é livre. Porém, você tem que ter as qualificações profissionais estabelecidas em lei. Por exemplo, uma pessoa que trabalha, um professor, por exemplo, ele não pode ir lá fazer uma cirurgia, porque ele não é médico. Ele não, um professor, por exemplo, ele não pode receitar um medicamento ou dar um diagnóstico. São coisas bem práticas, né? Você vê que, de repente, uma situação dessa pode ser até um assunto de dissertativa, né? O professor fez o encaminhamento da criança para o posto de saúde e no encaminhamento ela já foi lá relatando a doença que a criança tem e já dizendo que a criança, dando, por exemplo, um diagnóstico da doença ou dizendo que seria bom tal remédio, isso e aquilo, né? Que tal remédio ajudaria. Então, o professor não pode fazer isso, porque ele não é médico, né? Se cai uma questão dessa em dissertativa, um estudo de caso, uma situação assim, o que o professor poderia fazer ali é relatar como a criança apresenta, né, esse problema de saúde que a criança está apresentando na escola, dizer o que ela está observando com relação se a criança teve febre, quanto foi de febre, né, aferir a temperatura, essas questões assim, tá? Aí aqui no 14, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. E 15 também vai tratar de liberdade, de segurança. Diz assim: é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens, né? Então, a princípio, são esses 15 incisos que eu quero apresentar. Eu também tenho uma gravação em podcast que dá para escutar novamente com calma, vocês vão ouvir e refletir sobre e pensar em cada inciso desse, que situação se colocaria, que se poderia resolver, que se teria um respaldo aqui, né, para resolver situações mesmo, já que a gente está estudando para o concurso da Prefeitura Municipal de São Paulo, pensando em situações de unidade escolar, ou pensando em situações de vida funcional, de relação no trabalho e tudo mais, tá? A Constituição Federal dela parte depois também todas as outras legislações, por isso que é importante entender, né, compreender a concepção, né, da Constituição Federal mesmo, né? E só para a gente ter em mente os cinco direitos fundamentais, que são direitos e deveres tanto individuais quanto coletivos. Por isso que diz que não existe ali uma lei que seja absoluta, um direito absoluto, né? Depois vocês viram, na questão da desigualdade, com relação ao tratamento de situações temporárias, licença gestante, cuidado ao idoso, né? São situações de tratamento desigual, mas não são situações de injustiça nem de preconceito. Pelo contrário, são situações de tratamento desigual para que se haja ali uma equidade, tá bom?
Então, quais são esses 5 princípios, esses 5 direitos e deveres individuais e coletivos? Direito à vida, esse que está no artigo 5º. A liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, tá? Pode ser que em alguma questão de múltipla escolha, eles fazem pegadinhas também, né? E a gente precisa estar atento. Ou fazer uma leitura, né? Bem calma. Na verdade, a gente tem que ter uma leitura boa bem antes, porque às vezes na hora da prova o tempo não é suficiente para ficar ali martelando a ideia, porém a gente tem que ter bem em mente e ter nosso tempo de estudo para a gente incorporar essas questões. Porque, por exemplo, de repente ele troca ali na questão dos direitos e deveres individuais e coletivos. Ele troca, por exemplo, o direito à igualdade por direito à justiça, né? Já não é do artigo 5º, tá? Se ele troca a palavra direito à propriedade por uma outra palavra lá, né? Pelo direito de ir e vir, o direito de acesso, alguma coisa assim. Então, não está aqui dentro, né, temos que ter bem em mente essas palavrinhas: direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, tá bom? Por exemplo, o direito à justiça é uma outra situação, tá? Direito à vida por direito à saúde, né? Direito à saúde, ela vai entrar em uma outra situação, tá bom? É só para a gente ter certeza do que a gente está estudando. Mas aos poucos a gente vai entendendo e vai incorporando isso daqui, tá bom? São essas questões aqui. Aqui quando ele diz assim, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos da Constituição. Ou seja, né, aqui está dizendo que esses direitos são para os estrangeiros residentes no país. Porém, em outras situações, os estrangeiros têm direito também, né, pelo STF. O STF reconheceu que o estrangeiro no país teria os mesmos direitos, a proteção à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança. Só que na prova certamente virá o texto escrito assim: direitos garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, tá bom? Ele garante esses direitos aqui aos estrangeiros residentes no país, tá? Tá bom? Então, por enquanto é isso. A gente, numa outra aula, eu vou apresentar os outros incisos, tá? Até chegar no número 78. E aos poucos a gente vai se entendendo, está bem? Muito obrigada por enquanto e até breve.